Na pequena cidade de Vale das Sombras, encravada entre montanhas sinistras e florestas impenetráveis, o ar sempre parecia carregado de presságios sombrios. As casas antigas, com suas fachadas descascadas e janelas cegas, pareciam observar os transeuntes com uma intenção maligna. Os moradores, pálidos e taciturnos, evitavam contato visual e sussurravam entre si, como se temessem que suas vozes pudessem despertar algo adormecido nas profundezas da terra. A chegada de Lúcio Mefisto à cidade foi como o primeiro sopro de um vento gélido, anunciando uma tempestade devastadora. Alto, magro, com olhos negros que pareciam sugar a luz ao seu redor, Lúcio comprou a Mansão Corvo, um edifício gótico no topo da colina que domina a cidade. A mansão, abandonada há décadas após uma série de mortes inexplicáveis, era evitada até mesmo pelos mais corajosos habitantes locais. Estranhos eventos começaram a assolar Vale das Sombras. Crianças desapareceram apenas para retornar dias depois, com olhares vazios e incapazes de falar sobre onde estiveram. Animais foram encontrados mutilados nos campos, seus corpos dispostos em padrões bizarros que lembravam símbolos arcanos. À noite, gritos agonizantes ecoavam da mansão, acompanhados por uma luz vermelha pulsante que emanava de suas janelas. Maria Luz, uma jovem professora da escola local, foi a primeira a perceber que algo estava terrivelmente errado. Seus alunos, outrora vivazes e alegres, tornaram-se sombrios e distantes. Ela notou marcas estranhas em seus pulsos e pescoços, como se tivessem sido amarrados. Em seus cadernos, desenhos perturbadores de criaturas com chifres, asas e múltiplos olhos começaram a aparecer. Determinada a descobrir a verdade, Maria mergulhou em uma investigação frenética. Ela vasculhou os arquivos empoeirados da biblioteca municipal, descobrindo uma história de horror que havia sido suprimida por gerações. Séculos atrás, Vale das Sombras era conhecida como Porta do Abismo. Um culto demoníaco floresceu ali, realizando rituais abomináveis para abrir um portal para o inferno. O líder do culto, um homem conhecido apenas como o Arauto, foi capturado e queimado vivo na praça da cidade. Suas últimas palavras, pronunciadas enquanto as chamas consumiam sua carne, foram uma maldição. Eu retornarei, e com meu retorno, legiões se erguerão. O mundo dos vivos se tornará o playground dos demônios. À medida que Maria desenterrava essa história sombria, Lúcio intensificava seus rituais na Mansão Corvo. Na noite da lua de sangue, quando o astro se ergueu no céu como um olho demoníaco observando a terra, ele reuniu seus seguidores. Maria, impelida por um senso de dever e horror, se esgueirou até a propriedade. O que ela testemunhou ficaria gravado em sua mente para sempre, assombrando seus pesadelos até o fim de seus dias. No vasto salão principal da mansão, dezenas de figuras encapuzadas formavam um círculo ao redor de um altar de obsidiana. Corpos mutilados de crianças e animais estavam empilhados nos cantos, seu sangue formando riachos que convergiam para o centro do cômodo. No altar, uma jovem nua se contorcia, seus olhos arregalados de terror, enquanto Lúcio, vestido com uma túnica vermelha adornada com símbolos profanos, erguia uma adaga serrilhada. «Ó Lúcifer, Senhor das Trevas, aceitai nossa oferenda!» bradou Lúcio, sua voz ressoando com um timbre sobrenatural que fez as próprias paredes da mansão tremerem. «Com este sacrifício, abrimos o caminho para vosso retorno.» Com um movimento fluido, ele cortou a garganta da vítima. O sangue jorrou em um arco carmesim, salpicando os rostos extasiados dos cultistas. O líquido vital, ao tocar o chão, começou a borbulhar e fumegar, como se o próprio solo estivesse faminto. Maria sufocou um grito, suas mãos tremendo violentamente enquanto tentava filmar a cena com seu celular. De repente, o chão começou a rachar. Uma fenda se abriu no centro do círculo, emanando uma luz vermelha tão intensa que queimava os olhos. Um calor abrasador invadiu o ambiente, fazendo o ar ondular.
Do abismo emergiu uma figura que desafiava a sanidade. Pele negra e escamosa, coberta de cicatrizes e runas pulsantes. Chifres retorcidos que pareciam absorver a luz ao seu redor. Asas de morcego rasgadas e putrefatas se estendiam por metros. Mas o mais aterrorizante eram seus olhos. Dezenas deles, de diferentes tamanhos e cores, todos fixos nos presentes com uma fome primordial. O demônio rugia, um som que mesclava o grito de 1000 almas torturadas com o ranger do metal sendo retorcido. O próprio ar parecia vibrar com sua presença, e Maria sentiu como se cada átomo de seu corpo estivesse sendo despedaçado e recomposto a cada segundo. "O portal está aberto!" exultou Lúcio, sua pele começando a derreter, revelando uma forma demoníaca por baixo. "O reino dos homens cairá, e nós reinaremos ao lado de nossos mestres infernais por toda a eternidade." Atrás da criatura principal, outras formas começaram a rastejar para fora do portal. Algumas eram humanoides, com membros extras e pele translúcida que revelava órgãos pulsantes. Outras desafiavam qualquer descrição, massas amorfas de tentáculos, olhos e bocas. O caos se instalou em Vale das Sombras. Os demônios se espalharam pela cidade como uma praga, caçando os moradores aterrorizados. Gritos de agonia ecoavam pela noite, enquanto as criaturas infernais despedaçavam suas vítimas, não apenas matando, mas se alimentando de suas almas. Maria correu de volta à cidade, seus pulmões queimando com o esforço e o ar sulfúrico. Mas ao chegar lá, encontrou apenas morte e destruição. Corpos mutilados jaziam nas ruas, alguns ainda se contorcendo enquanto demônios menores se alimentavam de suas entranhas. Prédios estavam em chamas, o fogo assumindo formas demoníacas que pareciam rir e dançar. Na igreja local, o padre Antônio, um homem que sempre pareceu saber mais do que revelava, tentava organizar os sobreviventes. Seu rosto estava manchado de sangue e ele segurava uma antiga cruz de prata que brilhava com uma luz própria. "O portal precisa ser selado!" gritou ele, sua voz rouca de tanto gritar exorcismos. "Existe um ritual, passado através das gerações desde o tempo do Arauto. Mas o preço é alto." Maria, sentindo o peso de milhares de anos de história e destino sobre seus ombros, perguntou: "Qual é o preço?" Os olhos do padre, cheios de uma tristeza ancestral, encontraram os dela. Sangue inocente, uma alma pura, oferecida voluntariamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelos gritos distantes e o som de destruição. Maria olhou para as crianças assustadas que se agarravam a seus pais, para os rostos desesperados dos sobreviventes. "Deve haver outra maneira", ela implorou, mesmo sabendo em seu coração que não havia. O padre balançou a cabeça tristemente. "O mal só pode ser combatido com um sacrifício equivalente. É a única forma de salvar não apenas nossa cidade, mas o mundo inteiro." Enquanto discutiam, os sons da batalha se aproximavam. As paredes da igreja tremiam com impactos cada vez mais fortes. Pelo vitral, eles podiam ver formas monstruosas se aproximando, suas silhuetas distorcidas pela luz das chamas que consumiam a cidade. Maria fechou os olhos, lembrando-se de sua infância, de seus sonhos, de tudo que poderia ter sido. Então, com uma clareza que só vem nos momentos mais sombrios, ela tomou sua decisão. "Use o meu sangue", ela disse, sua voz firme apesar do terror que ameaçava consumi-la. "Eu me ofereço voluntariamente." O padre hesitou, o peso de incontáveis vidas pesando em sua consciência. Mas o tempo estava se esgotando. Com um aceno solene, ele começou os preparativos. Maria foi deitada sobre o altar, seu coração batendo freneticamente enquanto o padre traçava símbolos antigos em sua pele, com cinzas consagradas. Ao redor, os sobreviventes formaram um círculo, suas vozes se unindo em uma cantoria antiga,
Palavras em uma língua há muito esquecida. Lá fora, Lúcio, agora completamente transformado em uma aberração demoníaca, liderava o exército infernal em direção à igreja. "Destruam tudo!" ele ordenou. Sua voz uma cacofonia de gritos e rosnados. "Não deixem nenhuma alma escapar!" Dentro da igreja, o ritual atingiu seu clímax. O padre, suas mãos tremendo, ergueu uma adaga cerimonial. "Perdoe-me", ele sussurrou, antes de cravá-la no coração de Maria. A dor foi além de qualquer descrição, mas Maria não gritou. Em vez disso, ela focou todo o seu ser, toda a sua essência, no desejo de salvar aqueles que amava, de fechar o portal, de expulsar as trevas. Uma luz branca e intensa irrompeu de seu corpo, envolvendo todo o edifício. Os demônios uivaram de dor quando a onda de energia os atingiu, suas formas se dissolvendo como cera sob um calor intenso. O portal, visível agora como uma ferida pulsante no céu, começou a se contorcer e encolher. Um por um, os seres infernais foram sugados de volta, seus gritos de fúria e desespero ecoando pela cidade. Lúcio, agarrando-se à borda do portal com garras ensanguentadas, lançou uma última maldição. "Isso não acabou! Nós retornaremos e da próxima vez, nem mesmo o sacrifício mais puro poderá nos deter." Então, com um estrondo ensurdecedor, o portal se fechou. Uma onda de choque varreu o Vale das Sombras, derrubando os poucos edifícios que ainda estavam de pé. E então, silêncio. Quando a poeira baixou e os sobreviventes ousaram sair da igreja, encontraram uma cidade irreconhecível. Ruínas fumegantes, corpos mutilados, o cheiro de enxofre e morte pairando no ar. Mas o pesadelo havia acabado. O sacrifício de Maria havia selado o portal. Nos anos que se seguiram, Vale das Sombras foi lentamente reconstruída. Um monumento foi erguido no centro da cidade, não apenas para homenagear Maria e as outras vítimas, mas como um lembrete constante do preço da complacência. Os sobreviventes contaram sua história, alertando o mundo sobre os perigos que espreitam nas sombras. Muitos os chamaram de loucos, de fanáticos religiosos. Mas aqueles que estiveram lá nunca esqueceram. E nas profundezas da terra, selado por magia antiga e sangue inocente, o portal para o inferno aguardava. Do outro lado, as forças das trevas tramavam, sua fúria alimentada pela derrota, sua sede de vingança crescendo a cada momento. Eles esperavam, pacientes como apenas seres imortais podem ser, pelo dia em que encontrariam uma nova brecha, uma nova chance de invadir o mundo dos vivos. Em Vale das Sombras, as noites são longas e inquietas, pois seus habitantes sabem que as trevas nunca realmente se foram. Elas apenas aguardam, famintas e implacáveis, pela próxima oportunidade de engolir o mundo em sua escuridão eterna.